Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Esta é a oitava videoaula do conjunto de videoaulas sobre análise combinatória e nós vamos tratar aqui mais especificamente das combinações que também são conhecidas como combinações simples. Essa é a parte 1. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Combinações ou combinações simples. No início do nosso curso de análise combinatória, gente, lá na videoaula 1, sobre análise combinatória, foi mencionado o seguinte, que os problemas de contagem que estudaremos no ensino médio se dividem em dois tipos básicos. Aqueles em que a troca de posições entre objetos influencia, claro que a mais na contagem, são aqueles de natureza sequencial, tá? E temos também os problemas onde tal permuta, que é a troca de posições, entre os elementos de certa contagem não influencia na contagem. São aqueles de natureza de conjuntos, subconjuntos, tá bom? Bem, a partir desse ponto, vamos estudar alguns tipos de problemas conhecidos como combinações, ou ainda combinações simples, que são meramente problemas de contar o total de subconjuntos, que são subgrupos sem hierarquia, tá? Possíveis de serem formados com exatamente K elementos. Esse K elementos, eu vou explicar direitinho o que é, tá? De um conjunto contendo N elementos. Então, se você pega K elementos de um conjunto contendo N, é evidente que K é menor ou igual a N, não tem como ser maior, Como é que você tira algo a mais do que A, E evidente são números naturais, São quantidades, tudo bem? Bom, para ficar mais fácil, nós começaremos aí abordando um problema, tá bom? Vamos aí a esse exemplo 1. Quantos subconjuntos de 3 elementos, tá, gente? Subconjunto de 3 elementos extraídos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 existem. Então, observe o seguinte, nós queremos saber o total de subconjuntos de 3 elementos, tá? Do conjunto dos elementos naturais de 0 a 9, E esse conjunto tem exatamente 10 elementos, tá bom? Vamos lá. Montei todo um esquema para a gente fazer isso. Vamos lá. Bom, começaremos essa solução realizando uma certa trapaça, tá? Como que vai ser? Tal artifício utilizado será admitir que a ordem dos elementos fosse importante para essa contagem, tá? Então, nós vamos supor que exista, o que eu vou explicar aqui, um primeiro elemento do conjunto, um segundo e um terceiro, ou seja, do subconjunto. Mas a gente sabe que no subconjunto, num conjunto, a ordem não importa. Bom, então, o que a gente vai fazer? Vamos supor a existência do primeiro, do segundo e do terceiro elementos do conjunto. Primeiro. Depois, iremos nos preocupar em realizar uma correção dessa contagem, tá? E de maneira similar a que fizemos nas permutações com elementos repetidos. Eu não sei se vocês lembram. É muito parecido o que nós faremos aqui, tá? Por quê? Em um grupo, a ordem não importa, não tem hierarquia, A mesma coisa em subconjunto, não é verdade? Em conjunto. Bom, utilizando o artifício, presta atenção, teríamos 10 possibilidades para o primeiro elemento, porque o conjunto que a gente está tratando de 0 a 9 tem 10 elementos, 9 possibilidades para o segundo elemento, Estamos usando o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, e 8 possibilidades, aí para, deixa eu só ajeitar aqui, o terceiro elemento, Então, eu vou ilustrar como que seria isso. Bom, então olha aqui. Primeiro elemento, a gente sabe que não tem isso, só que a gente está usando esse artifício. Então, 10 possibilidades, Segundo elemento aqui, 9 possibilidades. Primeiro 10, segundo 9, Porque elementos não podem ser iguais, é claro, gente? E o terceiro elemento, 8. De onde a gente está tirando essas quantidades,
dos elementos do conjunto que ia de 0, 1, 2, 3 até o 9. De 0 a 9, né, são 10, tá? E a gente quer os subconjuntos de exatamente 3 elementos. E agora, professor, o que a gente vai fazer? É o seguinte, com esse artifício, teríamos 10 vezes 9 vezes 8, né, que dá 720 subconjuntos de 3 elementos. Mas, nessa contagem, cada conjunto foi contado exatamente 6 vezes, em vez de uma. E eu vou mostrar para vocês por quê. Olha o exemplo aqui. Ó. Os conjuntos 1, 5 e 8, 2, 4 e 9 e 0, 6 e 7 foram contados 6 vezes cada. Vou mostrar por quê, tá? E a seguir a justificativa dessa afirmação. Antes de mostrar o que eu fiz aqui, tá? Para vocês entenderem por que eles foram contados 6 vezes cada, é por causa do seguinte. Por quê? Por exemplo, um conjunto que tinha, por exemplo, 3, 5 e 7, né? E 3, 7 e 5, o que eu fiz aqui? Eu contei eles como se eles tivessem posição e fossem objetos diferentes. Quando eu coloco o primeiro elemento, segundo e terceiro. E agora eu vou mostrar para vocês, ó, que esse conjunto aqui, 2, 4 e 9, e esse 0, 6 e 7, por que eles foram contados aqui 6 vezes cada? Pelo seguinte fato. Por exemplo, quando a gente trocou aqui o 5 e o 8 nesse conjunto, a gente fez isso naquela contagem 2 vezes 9 vezes 8. E aí trocamos o 5, agora no terceiro 5, olha só, 5 e 8, né? 5, 8 e 1, 8 e 5, 8, 5 e 1. 6 vezes ele tinha que ter sido contado só uma vez, né? Ou seja, o que ocorreu de errado aqui? Ocorreu de errado que isso foi multiplicado por 6, né? Mas, na verdade, esse 6 é mais específico, que é o quê? É 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial de 3. Agora é o seguinte, tá? Nesse segundo conjunto aqui, olha só, 2, 4 e 9, 2, 9 e 4, 4, 2, 9, 4, 9 e 2, 9, 2 e 4, 9, 4 e 2. Foi contado no 10 vezes 9 vezes 8. E ele só devia ter sido contado uma vez, mas foi contado 6 vezes. E esse aqui é a mesma coisa. Olha só, 6 conjuntos, mas deveria ter sido contado uma vez. Isso aconteceu com todos os conjuntos, subconjuntos de 3 elementos que deveriam ser contados. Então, bom, o que foi feito de errado, então, né? Consideramos a posição dos elementos de cada subconjunto. Sendo assim, basta dividir 720 por 6, tá? Para obter a resposta correta. E o que esse 6 tem a ver com isso? O 6, por que apareceu 6? É por causa do fatorial de 3, que é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Tá? É uma coisa parecida que a gente fez na permutação, nas permutações com os elementos repetidos. Tá? E é o número de permutações dos 3 elementos de cada subconjunto. Ah, professor, e se fosse 4, então, subconjuntos de 4 elementos? Esse 4, fatorial de 4. E se fosse subconjuntos de 5? Fatorial de 5. Simples assim, tá? Logo, né, qual que é a resposta correta? É 10 vezes 9 vezes 8, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, 720 por 6, que dá 120, tá? Esse é o total de subconjuntos de 3 elementos extraídos do conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Aí que está o negócio. Note que o N, que é a quantidade de elementos totais, né, é 10. E o K, que é a quantidade de elementos do grupo, né, desse conjunto maior aqui, tá, refere-se ao que foi exposto anteriormente. Subconjuntos com K elementos de um conjunto contendo N elementos, tá bom? Sendo, né, o N, o K e o N naturais, e o K menor ou igual a N. Nesse caso, ele é menor, tá bom? E nesse exemplo, significa subconjuntos, né, com 3 elementos de um conjunto contendo 10 elementos. Se você quiser fazer uma pausa, voltar para ver se você entendeu,
eu vou dar mais um exemplo, tá bom? É muito importante essa primeira parte, tá? É aqui que nós vamos trabalhar a compreensão, é aqui que você vai entender o que nós estamos fazendo. Então, faça essa pausa se for necessário, caso contrário, vamos prosseguir com a videoaula. Prosseguindo, pessoal, vamos ao exemplo 2. Quantas comissões diferentes de 4 alunos podem ser formadas a partir de um grupo de 9 alunos? Então, vamos de novo. Quantas comissões diferentes de 4 alunos podem ser formadas a partir de um grupo de 9 alunos? Olha, gente, comissão não tem hierarquia, não é verdade? Por isso, esse problema, ele envolve subconjuntos, né? É um subconjunto de 4 alunos, de um conjunto maior, no caso, 9 alunos. Nós vamos usar o mesmo raciocínio anterior, tá? Porque esse problema, ele está caracterizado, né, naquela situação em que a troca de posições dos elementos, né, não altera a contagem. Vamos usar o mesmo exemplo. Agora, o que é preciso é vocês entenderem a natureza desse problema, tá? Isso é o mais importante. Vamos fazer muita coisa para chegarmos até esse ponto, tá bom? Vamos lá. Bem, vamos realizar a solução desse problema de maneira idêntica à solução do exemplo 1. Note que devemos contar todos os subconjuntos de 4, né? No caso, aquele K que eu falei para vocês, tá? 4 alunos extraídos do conjunto de 9, né? No caso, esse 9 é o N, né? Que é maior ou igual ao K, tá? 9 alunos. Observe que ao multiplicarmos 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, contaremos cada comissão de 4 alunos, ó, mesmo esquema de antes, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vez. Por quê? Porque quando eu faço 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, eu estou pensando no arranjo. Só que no arranjo, a posição interfere na contagem. Mas nesse exemplo aqui, ela não vai interferir. Por isso que eu contei 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes a mais, tá? Então, ou seja, né, contamos cada comissão 24 vezes por causa disso aqui, tá? Pois consideramos uma hierarquia para os integrantes da comissão. Gente, a comissão é um grupo, sem presidente, sem vice, sem nada. É uma comissão. Vários integrantes vão lá, vão se reunir, vão fazer alguma coisa. Isso é uma comissão, né? Bom, então, o que a gente vai ter que fazer para corrigir isso aqui, ó? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Então, basta dividir 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Que é o 24, né? Isso aqui é 24. Fatorial de 4. Para obter a resposta correta do problema. Bom, vamos ver. Agora, o que eu quero mostrar para vocês? Por exemplo, olha, suponha que o conjunto tem 9 alunos, né? Ó, então tem lá A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 e A9. Então, suponha esse conjunto aqui, ó, A2, A3, A6 e A8 foi contado 24 vezes. Assim como cada conjunto de 4 alunos. E por isso, dividimos esse total por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Mas, para vocês entenderem melhor, vamos analisar como esse conjunto aqui, né, de 4 alunos, exatamente 4 daquele conjuntão de 9, né, foi contado 24 vezes, em vez de somente uma vez, que deveria ter sido contado só uma vez. Vamos lá. Então, pessoal, olha o que eu montei para vocês entenderem que esse conjunto aqui foi contado 24 vezes em vez de uma. E, na verdade, cada conjunto, né, de 4, né, ou seja, comissões, né, cada comissão de 4 integrantes daquele grupo maior de 9, né, foi contada 24 vezes. Olha, então aqui A2, A3, A6, A8, troquei aqui o A6 com A8, que são os alunos, né, por exemplo, deu esse conjunto, mas é igual a esse. São os mesmos elementos aqui. Eu troquei agora o A3 aqui, ó, vocês podem observar, né? O A8 e o A6, eu obtive esse, que é o mesmo, né? Troquei novamente aqui o A8 com o A3, olha só. Obtive o mesmo conjunto, mas se fosse uma sequência seria diferente. Mas nós não estamos tratando de sequência, estamos tratando de subconjuntos.
Fiz outra troca, né? E outra troca aqui agora no final, e obtivemos a mesma coisa. Aí depois esses 6 aqui, ó, esses 6 com a 3 na frente, né? As outras variações aí são similares a esses 6 aqui. E depois esses 6 aqui, ó, com a 6 na frente, o aluno 6 na frente, e depois esses últimos 6, né, com o aluno 8 na frente, totalizando aí, ó, 3 vezes 8 aqui, né, 3 conjuntos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, né, que é o que eu expliquei para vocês, que foi contado 24 vezes esse conjunto e cada um conjunto, em vez de ser contado somente uma vez, tá bom? Então, gente, então o esquema é esse aqui, o raciocínio é esse. Primeiro, a gente considera que a gente está contando sequências. Então, por exemplo, temos 9, né, alunos para formar a comissão de 4. Então, vamos supor que tivesse o que, no caso, hierarquia. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Só que não tem hierarquia. Então, a gente vai fazer correção aqui. Dividir por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Por quê? A troca de posições, né, entre esses 4 não importa para a contagem. Aqui simplificamos aqui. Deu esse valor aqui, né? Aqui deu 1, né? Aqui deu 2, 1, 1, 1 e 1. Isso aqui dá 126, tá? Logo, é possível formar 126 comissões diferentes de 4 alunos a partir de um grupo de 9 alunos. Olha, gente, o raciocínio de combinações simples é basicamente esse, tá? Basicamente é esse. Se você conseguir aprender isso, você nem precisa se preocupar com as fórmulas. Claro que vai ter fórmula, né, mais adiante eu vou mostrar para vocês. Mas se você já entendeu o método aqui, nós vamos aí até mostrar para vocês um problema do Enem, tá? E vocês verão que só esse raciocínio aqui, dominar esse raciocínio, já credencia qualquer um a resolver problemas que são considerados difíceis, né, na prova do Enem lá, tá bom? Bem, vamos lá. Bom, é o Enem, né, o último Enem aí, né? Nós estamos no ano de 2021, esse aqui dá a prova do último Enem, tá? Exemplo 3 vai ser, ele é da segunda aplicação, tudo bem? Aquele pessoal que perdeu lá a primeira aplicação, fez essa prova e tinha essa questão, tá? Então vamos lá. A prefeitura de uma cidade está renovando os canteiros de flores de suas praças. Entre as possíveis variedades que poderiam ser plantadas, foram escolhidas 5 tipos de flores. Vamos lá. É o amor perfeito, cravina, petúnia, margarida e lírio. Em cada um dos canteiros, todos com composições diferentes, serão utilizadas somente 3 variedades distintas, né, dessas 5 aqui, né, não importando como elas serão dispostas. Olha que interessante. Um funcionário deve determinar os trios de variedades de flores que irão compor cada canteiro. Então, gente, 3 de 5. 3 de 5. Né? O conjunto, não importa como elas serão dispostas, mas ele vai ter que escolher 3 de 5, esse funcionário. De acordo com o disposto, a quantidade de trios possíveis é dada por... Então, não importa a posição que elas vão estar, mas em cada canteiro ele vai escolher 3 dessas 5 aqui. Né? 3 tipos das 5. É exatamente um problema de combinações simples, né? Escolher um subconjunto de 3 elementos de um conjunto de 5 elementos. Vamos lá ao nosso quadro branco. Vamos resolver essa questão usando o raciocínio que a gente acabou de utilizar nos exemplos 1 e 2. Bem, pessoal, então temos aí, né? Tipos de flores disponíveis, 5. Tipos de flores em cada canteiro, 3. Vamos usar aquele raciocínio, né? Vamos supor que a posição das flores importa, né? Então, para a primeira flor, 5 possibilidades, para a segunda, 4, para a terceira, 3.
temos 3, né? Mas só que como a ordem não importa, então essa sequência aqui, como são de 3, né? Elas foram contadas, cada grupo foi contada 3 vezes 2 vezes 1 vezes a mais. Então, nós temos que dividir isso por 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando aqui, nós temos 1. Simplificando aqui, temos 2 e 1. Então, isso aqui nos dá 5 vezes 2, que dá 10. Exatamente 10 formas, 10 escolhas de tipos, né, de 3 tipos de flores que ele pode fazer em cada canteiro, não é verdade? Que ele poderá plantar. Bom, evidente que essa e essa estão erradas, né? Aqui nós vamos ter que desenvolver, ó, fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui, 5 menos 3 dá 2, fatorial de 2, que dá 2 vezes 1. Isso aqui também não dá 10, né, gente? 5 vezes 4 já dá 20, então essa também não é verdade? Bom, vamos ver, temos aqui a letra D, vamos tentar verificar se é a letra D, né? Fatorial de 5, ó. 5 menos 3 dá o fatorial de 2, aqui tem um fatorial, né? E vezes 2, fatorial de 2 também. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui dá 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que vai dar aqui, ó, 1, né? Aqui acabou que eu nem coloquei os 1 aqui. Mas 5 vezes 3 já dá 15 vezes 2, não é essa também. Já não fica perdendo tempo, né? Prova do Enem, né? Então, é claro que a resposta é... Essa aqui já era, né? Claro, também. Então, é evidente que a resposta correta é essa, né? Só por desencargo de consciência, vamos resolvê-la aqui, né? Então, fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? 5 menos 3 dá 2, é o fatorial de 2, vezes o fatorial de 3, né? Olha, isso aqui, ó, é isso, tá? Isso é o fatorial de 3, né? Isso aqui vai ser 5 vezes 4, né? Dividido por 2 vezes 1. Simplificando aqui, 5 vezes 2, 10. É exatamente o que a gente queria. A alternativa correta... Tira aqui a setinha, tá parecendo que... Né? Já sei que essa aqui é a correta. A alternativa correta é a alternativa E. Tudo bem, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido o raciocínio, né, que a gente apresentou para vocês nessa videoaula. Ela é a parte 1, é preciso estudar mais, não é um conhecimento tão simples, mas se você já tiver compreendido, excelente, tá? Vou aguardar vocês nas próximas videoaulas, principalmente nas partes 2 e 3, sobre combinações. Tudo bem? Então, até mais, né? E até a próxima videoaula.